Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo gostaria de continuar discutindo com vocês, né? Essa é uma sequência de vídeo em que estamos debatendo a questão dos evangélicos e a liberdade religiosa. No primeiro vídeo eu discuti um pouco sobre a questão histórica, né? Então ali eu quis mostrar por que a liberdade religiosa, né, muitas vezes reivindicada pelos evangélicos, ela já vem sendo amplamente executada desde 1891. Nesse segundo vídeo, aliás, no segundo vídeo, eu debati sobre a questão da liberdade religiosa dos evangélicos como sendo um discurso que, na verdade, se contrapõe a algumas políticas públicas que foram tomadas principalmente por governos considerados de esquerda. E agora, nesse terceiro tópico, nesse terceiro item, eu quero discutir exatamente sobre os evangélicos e o projeto político desses evangélicos para o Brasil. Então, será que os evangélicos têm um projeto político ou pensa em um projeto político, né, para o Brasil? Bom, no vídeo passado eu já tinha falado também sobre o que eu vou falar agora, né, que não é por acaso que esse tema, né, da relação, né, esse tema em relação à liberdade religiosa tenha tanta adesão, né, e tenha tanta ênfase dentro das igrejas evangélicas, né, porque, como eu falei, não se trata apenas de um tema que é debatido ali no âmbito dos templos, né, dos estudos bíblicos, não é uma questão somente doutrinária, mas trata-se de uma preocupação política. Esse é o argumento que eu vou defender aqui. Então trata-se de uma preocupação política, né? Uma vez que esse é um assunto, né, que redunda também em retorno político e voto em época de eleição. Bom, por quê? Porque ultimamente as igrejas e o mundo evangélico de forma geral tem se envolvido muito nas questões políticas. Então, discutir sobre liberdade religiosa, perseguição aos evangélicos, é um tema que, no âmbito ali mais fechado, né, dos grupos religiosos e das igrejas, né, é um assunto que dá muito retorno político para os grupos que estão preocupados em se apresentar com um projeto como projeto político na sociedade. Então, por isso que se faz necessário também, né, manter esse clima de medo, né, de apreensão, né, de dúvida, né, uma vez que isso faz parte também dessa estratégia para manter os fiéis, né, e para se alinhar a um projeto político que dê amparo a essas questões, né? Então, infelizmente, né, a ideia do medo, ela continua existindo e sendo usado como instrumento para manter os fiéis, né, atentos, ou como adeptos a essas estratégias políticas. Então, para não ficar somente no que eu tenho falado aqui, eu vou tentar demonstrar com reportagens, com falas de alguns líderes religiosos e até mesmo com ensinamentos que são passados nos grupos religiosos. Por exemplo, um exemplo desses argumentos pode ser visto, né, pode ser evidenciado aí em uma revista utilizada pela Igreja Assembleia de Deus, que é a principal revista deles, né, as lições para os adultos, né, durante o terceiro trimestre de 2023, né, ela tinha ou tem como tema principal, bom, vou falar tinha porque já passou, né, de 2023, tinha como tema principal a Igreja de Cristo e o Império do Mal.
né? Então, na primeira lição, o autor já sugere que o professor, professora deveria levar, né, reportagens de líderes evangélicos sendo encaminhados para prestar depoimentos porque falaram algo a respeito da fé que contraria a agenda progressista da atualidade. Então veja, essa revista ela tem várias lições, várias aulas, né, em que ela não trata somente de questões especificamente religiosas, mas faz também essa relação com a questão política. Então, nessa lição, o próprio autor já sugere ali que o professor faça esse apanhado, né, de reportagens em que traga líderes religiosos, aliás, líderes evangélicos, né, sendo encaminhados para prestar depoimentos, né, porque falaram a respeito da fé, né. Então, diz aqui o texto, né, citando agora aqui uma parte da própria revista: não são poucas as lideranças cristãs ameaçadas juridicamente por causa da crença, né? Isso está presente, como eu falei, nas lições bíblicas de 2023, na lição 1, né? Você vai acompanhar isso aí. Então, nessa lição, o autor sugere que isso pode representar uma aliança entre os sistemas religiosos, ou pode apresentar uma aliança entre o sistema religioso, né, e o sistema econômico e político. Então, para esse autor, essa junção, né, ou essa unidade entre sistema religioso, econômico e político, se transforma em um grande projeto político que ameaça a fé e ameaça os valores cristãos, os valores da igreja. Ele chama isso de império do mal, né? E ele diz o seguinte, que esse império do mal simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus, né? Então é um sistema global, deliberadamente anticristão. Então veja, mais uma vez aqui eu estou citando o próprio texto da revista para que vocês possam perceber que, de fato, há uma preocupação das igrejas, né, com esse posicionamento que eles consideram como sendo anticristão ou sendo um sistema do mal, né, que ameaça o povo cristão. Então, toda essa argumentação leva a uma outra questão, né? A de que se está diante de um projeto político que ameaça a fé cristã. Então, diante desse projeto político, segundo eles, que ameaça a fé cristã, é importante que o povo evangélico tenha, então, um projeto político também que vai combater, né, esse projeto que, segundo eles, ameaça a fé cristã. E aí ele diz o seguinte, que geralmente esse projeto ele está relacionado a propostas oriundas de partidos de esquerda, ou denominados de progressistas, né? Então, essa lição, ela faz essa análise, mas não se limita somente a essa lição. Por exemplo, a lição número 3 dessa mesma revista chama atenção para o perigo do ensino progressista. Eu vou ler aqui uma parte da revista que diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais, né? Então, o autor da revista, mais uma vez, enfatiza aí o perigo de que esse projeto, né, político dos grupos progressistas tem como objetivo tornar as igrejas como se fosse
um grupo militante no sentido de um sindicato ou um militante político, tal, um ativista político sem nenhuma preocupação com a questão religiosa, né? Apenas um militante que está preocupado com as questões sociais. E eles entendem isso como sendo uma ameaça, né, para afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico. E o autor também, ele relaciona o império do mal a uma cultura anticristã que está presente no que ele denomina de ideologia progressista. Então, toda a ideologia progressista que ele qualifica como sendo trazida por partidos de esquerda, né, ou partidos progressistas, né, está embutida então nesse projeto político maior, né, que administra o país. E aí ele sugere o seguinte, ele sugere então para os professores e tal, que vão desenvolver esse tema com os seus fiéis. Eu vou ler aqui o que diz o texto. Alerte os alunos a respeito do que uma ideologia progressista pode fazer na mente de uma pessoa. Sim, deixe claro que há pessoas em nosso meio que acreditam piamente que precisam converter os evangélicos para ler a Bíblia de uma maneira mais progressista. Esse fenômeno é real. Então veja, né? Mais uma advertência aqui, né? Para que os professores, os líderes fiquem bem atentos, né? Para que essas pessoas não influenciem ou não entrem, né, no grupo e queiram converter os evangélicos para que eles possam fazer uma leitura, né, diferente daquela que está presente no texto bíblico, uma leitura da Bíblia de maneira mais progressista, segundo eles, né? Então, dessa maneira, de acordo com essa lição, os ensinos progressistas estão relacionados também à corrupção moral. Olha só então, né? Então, o autor começa a desqualificar qualquer relação com o que ele chama de ensino progressista. E ele relaciona o ensino progressista, né, essa visão progressista de partidos, principalmente relacionados à esquerda, como sendo partidos ou temas que estão relacionados à corrupção moral, né? Então, nessa mesma revista, há estudos voltados para temáticas que abordam a desconstrução da masculinidade e da feminilidade bíblica, né? Então veja, é uma revista que veio realmente tocar em vários assuntos que fazem de fato parte da agenda de uma linha mais progressista, discutir essa questão do envolvimento da pessoa com causas sociais, discutir a questão de gênero, né? E aqui então eles estão chamando a atenção para isso. E nessa mesma revista então eles fazem uma outra lição em que chama a atenção para a desconstrução da masculinidade e da feminilidade bíblica, né? E essa é uma lição que está presente também então nessa revista de 2023, né? Totalmente dedicada ao tema da família, a revista do segundo semestre de 2023. Então, é importante chamar a atenção para o fato de que a Assembleia de Deus, né, essa revista é uma revista da Assembleia de Deus, né, a Assembleia de Deus é o maior grupo evangélico, né, do Brasil. No último censo, ele aparecia com cerca de 13 milhões de fiéis.
provavelmente deve ter crescido, né? Ainda não saiu aí os números do último censo, mas mesmo considerando esse número, a Assembleia de Deus, ela é o maior grupo religioso protestante, né, no Brasil. Então, com cerca de 13 milhões. Então, se a gente levar em conta que essa literatura, ela também é compartilhada por outros grupos evangélicos, então é possível imaginar o alcance dessa mensagem, né? Então, essas lições, elas são estudadas, né, nas escolas dominicais, né, na escola dominical de cada grupo religioso, principalmente da Assembleia de Deus, mas também pode ser utilizado por outros grupos, né? E não só utilizado na escola dominical, mas a pessoa pode levar para a sua casa, ler, estudar, enfim, né? Então a gente percebe aí o alcance que essa literatura tem na vida das pessoas. Assim, pessoal, é possível a gente perceber, né, que a partir desses argumentos existe uma preocupação ideológica, né? Uma vez que há um posicionamento contra o que se denomina de progressistas, né? Então aqui a lição ela não trata isso com meios termos, né? Ela diz claramente, né, que isso é um posicionamento contra o que a revista chama de ideologia ou de posicionamento progressista, né, como sendo um projeto político, econômico, religioso e cultural. Então, segundo o autor, essa agenda progressista se transforma num grande projeto político que abarca aí a vida econômica, religiosa e cultural, né? Então, dessa forma, então, há uma preocupação de que essas leis possam interferir, né, na dinâmica interna também das igrejas e, consequentemente, de seus ensinamentos. Isso é o que eles defendem, pensam, imaginam, né, que se essa agenda progressista ela perseverar, né, na sociedade, ela pode de alguma maneira interferir também no interior das igrejas ou na vida das igrejas. E é isso então que traz um certo medo, um certo temor, né, dos fiéis e de alguns líderes quando eles tratam dessa temática. Então, teme-se, né, em outras palavras, né, teme-se que as igrejas sejam obrigadas a conviver e aceitar comportamentos que ferem a sua tradição, né, ou que contrariam os ensinamentos bíblicos que fundamentam esses grupos religiosos. Então, por trás dessa discussão, essas igrejas estão preocupadas com essa ideia de que se essa agenda cultural, se esses valores, né, que os grupos progressistas estão defendendo, se eles realmente começam a fazer parte da sociedade, isso pode também pressionar para que as igrejas passem a admitir esses mesmos valores. Claro que isso é uma discussão, como eu falei, muito mais para trazer um certo medo, né, para os membros, do que, na verdade, algo que vai se concretizar na realidade. Até porque o Estado ele não pode interferir, né, nas igrejas, né, nas questões doutrinárias de ensino das igrejas, mas há essa preocupação. Então é necessário entender que os templos não são, né, locais isolados da sociedade. Então, ao mesmo tempo que o Estado ele não pode interferir, né, nos cultos, nos ensinamentos, nas doutrinas das igrejas, ao mesmo tempo também, como eu falei aqui, é necessário a gente entender que os templos eles não são locais isolados da sociedade. As regras, né, e as leis que regem a vida da sociedade são as mesmas que regem a vida do fiel dentro
dos seus templos. Então, não é porque você está dentro de um templo que você pode falar o que quiser e o que bem quiser, o que bem entender, né? Então, é essa questão que muitas vezes as pessoas não entendem. É que, na verdade, aqui no Brasil, a gente foi acostumado, como o cristianismo, ele é um grupo majoritário, né? E então a gente foi acostumado a colocar o cristianismo como sendo a baliza, né? É aquilo que vai dar orientação para todas as outras coisas, né? É a partir do cristianismo que todas as outras coisas começam a ser pensadas. E quando a gente pensa assim, a gente imagina que a sociedade tem que funcionar de acordo então com os valores cristãos que foram adotados pela a sociedade, pelo fato de ser a maioria. Mas o fato é que a gente não pode falar o que a gente quiser, o que a gente bem entender, só porque a gente está dentro de um templo religioso, né? Então, aquilo que é caracterizado como crime fora do templo religioso vale também para qualquer ilegalidade, né, para qualquer crime que seja cometido dentro ou fora dos templos, né? Não é porque eu estou dentro de um templo, não é porque eu estou me baseando em um texto sagrado que eu posso falar o que eu quiser e dizer o que eu quiser contra outro grupo, se isso se transforma ou se concretiza como sendo um crime, né? Então, é aqui que eu vejo que reside aí o impasse, né? Porque uma agremiação religiosa poderá ter em suas instruções internas recomendações que poderão ser compreendidas como discriminatórias, por exemplo, né? Uma igreja, por exemplo, uma igreja evangélica poderá rejeitar uma pessoa que deseja se tornar membro do seu grupo, né, pelo fato dela se declarar homoafetiva, né? Isso já é uma realidade. Eu diria que 95% ou 90% das igrejas evangélicas, elas têm isso como doutrina, né? Elas, em geral, existem ali nas igrejas evangélicas uma série de critérios para que as pessoas se tornem membros. E, com certeza, conhecendo assim o mundo evangélico, a gente sabe que da dificuldade que as igrejas evangélicas têm em aceitar, por exemplo, como participante, como membro, uma pessoa que se declara, né, abertamente como homoafetivo. Então, uma igreja pode rejeitar uma pessoa como membro do seu grupo, se ela se declarar homoafetiva. Um fiel de uma igreja que se declarar homoafetivo poderá ser excluído de sua agremiação religiosa. Um casal homoafetivo poderá entrar em um templo evangélico e demonstrar algum tipo, né, algum gesto afetivo, né? Bom, parece que a lei não interfere, né, na organização interna dos grupos religiosos. Então, se a lei não interfere na constituição ali interna dos grupos religiosos, eu acho que não há por que temer isso. É claro que esse argumento ele é utilizado por alguns líderes religiosos para exatamente exemplificar isso e dizer, bom, daqui a pouco o governo vai querer que a gente aceite tal coisa quando o nosso grupo não aceita isso, né? Mas pelo que eu entendo e pelo que eu estou vendo e pelo que as leis estão colocando, não se trata, né, disso, né? Não se trata de uma perseguição às igrejas se um caso desse que eu coloquei aqui ocorrer, né?
Então, de acordo com esses líderes e alguns parlamentares, os evangélicos reivindicam o direito de ter que utilizar o discurso de mudança de comportamento, uma vez que a ideia de conversão, né, exige mudança de comportamento, né, que eles consideram mundano. Tá, tudo bem, aqui pode ser que alguém entre aí na conversa e diga, não, mas a questão da sexualidade não trata-se de uma questão de comportamento, de mudança de comportamento. Bom, eu também entendo assim, mas eu acho que não é o caso de discutir isso aqui agora. Eu estou tentando mostrar como que o grupo evangélico pensa. Então, o grupo evangélico, ele vai usar essa expressão, né? Para eles é uma questão de comportamento. E nesse aspecto, a conversão está intimamente relacionada à forma como são vistos, sentidos e interpretados os valores morais, né? E bom, também se a gente considerar aí o advento das redes sociais, né, e todo o contexto que envolvem as eleições, essas temáticas aí relacionadas a questões religiosas e sexualidade tomaram e ainda tomam uma dimensão, né, muito forte, né? E ao mesmo tempo elas são espalhadas entre a população em forma de notícias mentirosas, notícias falsas ou fake news, como a gente costuma chamar, né? Então, frequentemente a gente ouve algum político ou líder evangélico mencionando que há uma tentativa de controlar, limitar ou mesmo caçar a liberdade religiosa no Brasil, e que candidatos ou governos classificados como progressistas têm como objetivo exatamente destruir as famílias e a religião. Então, mais uma vez, isso aqui trata-se de uma grande falácia, na verdade, né? Ninguém é contra a família, ninguém é contra a religião, né? Então, as pessoas têm visões diferentes de família, têm formas diferentes de expressar a religião, né? Então, como a gente já citou, né, em um texto passado, em um vídeo passado, por exemplo, o deputado e pastor Marco Feliciano, né, que se dizia, por exemplo, perseguido, né, pelo Partido dos Trabalhadores, por conta dessa alegação, ele divulgou, né, fake news em que afirmava que o partido iria fechar as igrejas evangélicas caso ganhasse a eleição presidencial realizada em 2022. Então, essas histórias, esses assuntos, eles estão sempre retornando, sempre voltando em época de eleição, como nós falamos, exatamente para manter as pessoas ali amedrontadas. Essa questão de fechar igreja sempre retorna e sempre a gente percebe que nada acontece, até porque a Constituição brasileira e as leis brasileiras não permitem isso, e ninguém, né, mesmo nenhum partido tem isso como projeto, e mesmo a sociedade não aceitaria tal coisa, não. Então, foi exatamente o que se a gente puxar pela memória, eu já falei isso no vídeo anterior, que foi exatamente no governo do Partido dos Trabalhadores, ou mais especificamente no governo Lula, que foram criadas leis que garantiam ou que garantem a liberdade religiosa. Então, é notório que essa narrativa, né, que a gente está acostumado a ouvir, essa narrativa tenha se espalhado entre os fiéis por meio de grupos criados nas mídias sociais, né? Por isso que no vídeo anterior nós falamos também sobre um projeto, né, que foi apresentado para discutir essa questão da liberdade ou
do controle, né, dos conteúdos que são discutidos e também responsabilizar as mídias sociais por aquilo que é divulgado. E isso aí foi visto também por grupos evangélicos como sendo uma ameaça à sua liberdade de expressão. Mas vejam só, aqui nós temos exemplo, né, de um pastor, de um político que divulgou, né, notícias falsas através da mídia. Então, muitas vezes são os próprios líderes que promovem a divulgação de notícias falsas, né? Então, essa estratégia, ela tem, como eu falei, como propósito manter os fiéis sob o domínio, né? E também angariar ali o apoio político. Então é uma forma, né, de reforçar essa retórica do medo para espalhar a desinformação. Então, pessoal, dessa maneira, para conseguir esse objetivo, né, é importante manter o discurso de que a igreja está sendo perseguida, que no Brasil há cristofobia e de que os evangélicos estão comprometidos com a defesa da família. De fato, os evangélicos estão comprometidos com a defesa da família, assim como muitos outros grupos estão comprometidos com a defesa da família. Eu diria até que a maioria do povo brasileiro está comprometido com a defesa da família, né? Então, não há nenhum projeto específico aqui com o objetivo de destruir ou acabar com a família. Aliás, a gente pode perceber, né, que existem pesquisas que foram desenvolvidas por organizações que acompanham a divulgação de notícias falsas, que destacaram que os temas que mais circulam nos ambientes religiosos, olha só, as notícias que mais circulam nos ambientes religiosos, né, foram desinformação sobre a pandemia da Covid, né? A ideologia de gênero como uma técnica marxista para destruir as famílias, há essa ideia de cristofobia ou perseguição religiosa, né? E então com isso eles conclamam, né, os fiéis para combaterem os inimigos da fé, né? A ameaça comunista ou o perigo do país se tornar comunista devido à aproximação, por exemplo, aproximação política com a China. E por isso, nas últimas eleições, o mundo evangélico apresentou, né, um apoio claro, né, ao candidato Bolsonaro, porque eles também apresentaram o Bolsonaro, né, criaram ali uma ideia de que o Bolsonaro era um cristão ou um evangélico e que ele tinha essa missão de implantar o combate a essas ameaças, né, e promover ali os valores cristãos e evangélicos, tá? Bom, essas informações aqui que eu estou passando para vocês são todas informações baseadas aqui em pesquisas ou reportagens que eu não estou citando aqui as fontes, mas depois ali no vídeo, na descrição, a gente pode deixar essas fontes para vocês pesquisarem, né? Esse tema sobre a ameaça comunista, né, ele não é novo, né? Nós falamos isso no vídeo anterior e vamos enfatizar aqui, né? Volta e meia, em época de política, ou mesmo fora do momento de política, as igrejas levantam essa questão da ameaça comunista que vai trazer uma grande preocupação, uma grande ameaça também às igrejas. Então, eles justificam que esse assunto ele é importante para a igreja exatamente porque trata-se de um projeto político, né, que pode trazer
problemas ou problema para todo o cristão. Então, esse assunto é interessante porque também foi feita uma pesquisa, por exemplo, pelo Datafolha, e o Datafolha indicou que 52% da população acredita que o Brasil poderia se tornar um país comunista, né? E diz aqui a pesquisa que a crença sobe a 73%, entre aqueles, né, que apoiavam ali o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, o mundo evangélico, ao trazer o seu apoio, né, ao declarar o seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro, estava querendo dizer que ele poderia, né, ele estava traduzindo, né, todas essas questões que o mundo evangélico defendia ou defende, né? Então, veja bem, essa pesquisa é interessante. 52% da população acreditava que o Brasil poderia se tornar um país comunista, e essa crença cresceu, né? Teve um grande crescimento entre aqueles que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, é importante lembrar que o golpe militar de 64 também, ele se utilizou desse mesmo argumento. Por isso que a gente fala que esse assunto, ele não é um assunto novo, né? Um assunto que vai, volta, retorna, porque politicamente o pessoal sabe, né, que isso dá retorno político, manter a população com medo, manter a população ali na desconfiança. Então, esses dados explicam também o porquê do apoio dos principais líderes das igrejas, né, evangélicas do Brasil ao candidato Jair Bolsonaro. Ultimamente, a gente percebe que a participação dos evangélicos na vida pública, ela não se restringe apenas a apoio político, né? Mas também por meio de candidaturas e ações concretas, né? E isso é importante a gente falar, porque havia um tempo em que os evangélicos nem participavam da vida política, achava até a vida política uma coisa suja, a participação política como uma coisa que não pertencia ao mundo religioso. Os políticos, mesmo os políticos que pertenciam a alguma igreja, não eram bem vistos. Então, agora a coisa mudou, né? Eles não se preocupam mais apenas em ser reconhecido como um grupo que dá apoio político a alguém, mas eles também querem participar através de candidaturas, né? E através de outras ações nas ruas e tal. Então, talvez tenha sido esse o motivo que levou, né, o ex-presidente Bolsonaro a indicar para o Supremo Tribunal Federal um candidato que ele denominou de terrivelmente evangélico, né? Agora, é importante também a gente perceber que no meio protestante conservador, o desejo de estabelecer uma nação, né, fundamentada em valores evangélicos e, consequentemente, eleger um presidente evangélico é algo que também está presente já há muito tempo, e isso agora retoma, né? Então, essa ideia se espelhava, inclusive, muito nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Porque os protestantes no Brasil, eles costumam olhar para os Estados Unidos e para a Inglaterra e dizer o seguinte: vejam, essas nações são nações prósperas, né, economicamente, e até acham que também moralmente também eles são melhores, porque se entendia que lá o protestantismo tinha prosperado, o protestantismo estava em primeiro plano, tal. Então,
ainda hoje se tem essa ideia de que é necessário também a gente ter um governante evangélico, porque ele traria esse mesmo benefício para o Brasil em termo econômico, político e também moral, e ao mesmo tempo também reforçaria, né, os valores religiosos cristãos, né? Então essas nações, elas são vistas como exemplos a serem seguidos, né? Nações protestantes e prósperas, né? Agora, os evangélicos no Brasil também achavam que esse projeto aconteceria de forma natural, né? Na medida em que a nação se tornasse de maioria evangélica. Era assim que os evangélicos antigamente pensavam. Não, um dia a gente vai ter um presidente evangélico, mas um dia que a gente se tornar maioria, isso naturalmente vai acontecer, porque, como o próprio nome diz, nós somos maioria e a gente pode eleger quem a gente quiser. E é uma coisa que está mais ou menos acontecendo agora, né? Como eu falei, não saiu ainda aí o último levantamento do censo, mas há quem diga que os evangélicos podem chegar a 35% até 40% da população. Isso é um número muito significativo, não, né? Então, assim, esses evangélicos, num passado bem próximo, né, eles pensavam dessa forma, e para que isso ocorresse, bastava então os fiéis desempenharem sua missão evangelística, né, de caráter conversionista, né, ou convertendo pessoas, trazendo pessoas para o grupo religioso, né, ou fazendo prosélitos, como a gente chama, né. Então, o proselitismo, ou a ideia de converter pessoas, é um tema, é um assunto, é um valor muito próprio do mundo evangélico, e que exatamente foi por isso que fez com que o mundo evangélico crescesse tanto, né? Uma das causas, né? Os evangélicos crescessem tanto no Brasil, porque existe essa ideia de que o evangélico precisa salvar o outro, precisa converter o outro, né? É missão do evangélico trazer o outro das trevas para a luz, né? E aí então as pessoas colocam isso como sendo uma missão mesmo, elas precisam fazer isso, né? Então esse é um assunto, né, muito comum no mundo protestante, né? Então, se o protestantismo fizesse isso, né, naturalmente, consequentemente diminuiria o número de católicos, e principalmente de religiões de matriz africana, né? Essa era a ideia que estava na cabeça, e que ainda está, né, na cabeça de muitos evangélicos, e diminuindo o número né, ou diminuindo o número desses grupos e aumentando o número de evangélicos, consequentemente a nação se tornaria naturalmente evangélica, né? Então, um exemplo disso a gente pode ver aí na pergunta que o apóstolo Estevão Hernandes, né, o líder da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, fez aos participantes da Marcha para Jesus em São Paulo, né? Eu vou ler aqui o que ele perguntou na Marcha para Jesus. Ele diz assim, em 2023: nos próximos anos, o Brasil será o maior país macumbeiro do mundo ou o país mais evangélico do mundo, né? Então veja bem, exatamente nessa mesma ideia que eu falei. Esses evangélicos mais tradicionais, ou mais de linha conservadora, têm como objetivo fazer com que a maioria, né, da nação se torne evangélica, e consequentemente diminuindo aí o número de pessoas que buscam outros tipos de religião. E claro, aqui ele faz uma pergunta né, bem discriminatória, né? Então, nos próximos anos, o Brasil será o maior país
macumbeiro do mundo ou o país mais evangélico do mundo, né? Então, como a gente já mencionou, as últimas eleições no Brasil demonstraram que os evangélicos passaram a entender que a realidade não será mudada apenas através de orações, né? Ou com orações, né? Então, os evangélicos se depararam com uma situação, né? Se despertaram para uma situação de que, bom, gente, não basta a gente, se a gente quer mudar o mundo, não basta a gente ficar só dentro dos templos, só orando, a gente precisa fazer alguma coisa de concreto, né? Então, é fundamental uma ação direta, né? Através das eleições, né? Então, nessa ideia de que Deus, né? Realiza o seu plano, né? Por meio da participação política dos fiéis. Olha só como houve uma mudança considerável, né? Então, as lideranças dos maiores grupos de linha pentecostal e neopentecostal direcionam essa ação política dos seus fiéis para apoiarem, votarem em candidatos ou partidos que estejam comprometidos com uma agenda que se oponha ao feminismo, à discussão sobre gênero, ao comunismo, ao aborto, etc., né? Então, como se sabe, esses temas eles têm grande apoio, né, na sociedade e na igreja. Então, os fiéis, principalmente os fiéis protestantes, começaram a se despertar, né, para essa participação política que não se concretizava mais apenas em orar pelo líder político, orar pelo o seu presidente, mas agora passaram a entender que para mudar a sociedade é preciso uma ação política mais direta, influenciando na eleição e também se envolvendo em outras situações, né? Então, uma demonstração clara desse envolvimento nas eleições de 2022 foi a participação e a apresentação de candidatos comprometidos com essa agenda em várias celebrações e cultos das mais variadas igrejas, né? É importante a gente essa questão porque em um tempo não muito remoto, né, como eu falei, os candidatos, os políticos, eles não eram assim apresentados tão abertamente nas igrejas. Agora não. Agora as igrejas entraram, né, de forma assim muito firme, muito claras, né, apresentando os seus candidatos e dizendo: esses candidatos são apoiados por nós, esses candidatos aqui são candidatos da igreja, são candidatos que estão comprometidos com essas agendas, né? Então, a gente percebe aqui que depois da vitória, por exemplo, do presidente Lula, né, grupos inconformados e movidos por notícias falsas de que a eleição teria sido fraudada, né, acreditaram na possibilidade de uma intervenção militar para devolver o cargo ao presidente, né, o presidente Jair Bolsonaro, né, e desenvolvendo ali uma teologia, né, que apresentava o ex-presidente como aquele que salvaria o Brasil do mal, né, o verdadeiro Messias. Quer dizer, não bastaria somente no nome dele já conter o nome Messias, mas ele foi apresentado como um tipo de Messias, né, que iria salvar o Brasil de todo o mal. E isso foi incentivado, inclusive, por alguns líderes religiosos. Então, desse modo, em várias cidades, né, esses grupos estabeleceram, como a gente viu aí na imprensa, né, acampamentos em frente aos quartéis do Exército, exigindo uma ação do governo e dos militares para que, através de uma ação militar, de um golpe, pudessem anular
a eleição, fechar o Supremo Tribunal Federal, né? E perseguir ali os inimigos, né, políticos que eles entendiam, não? Então, chamou a atenção, né, da gente essa grande quantidade de evangélicos que participaram desses acampamentos. O que eu estou querendo mostrar aqui é exatamente aquilo que eu falei anteriormente, né, que os evangélicos, motivados pelos seus líderes, começaram a perceber que não bastava apenas uma ação interna, mas que eles deveriam ir para as ruas. Eu não estou dizendo que a ação que foi realizada foi uma ação correta. Eu estou dizendo que eles foram para a rua como uma ação política, né? Não mais uma ação eminentemente religiosa, né? Então participaram desses acampamentos, né? Então era comum a presença de pessoas que se apresentavam como pastores, pastoras, né? Líderes religiosos, né? Então a organização, havia ali organizações ou organização de celebrações, né? Momentos de orações ali naqueles acampamentos, né? Então acreditavam e mantinham a esperança de que Deus iria agir a qualquer momento para interromper o resultado da eleição. Então, como isso não ocorreu, né? E após o Tribunal Superior Eleitoral declarar que a eleição se desenvolveu dentro da normalidade legal, e foi empossado ali o presidente Lula, então esses apoiadores do ex-presidente convocaram os acampados de todo o Brasil para se dirigirem para a capital, Brasília, a fim de realizarem um grande protesto, né? Que foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, com a participação de alguns evangélicos, né? Então uma grande multidão ali, como a gente já sabe, né? Invadiu e depredou a Praça dos Três Poderes ali, promoveu destruição, devastação, inclusive roubos e tal. Eu não estou dizendo aqui que foram os evangélicos que promoveram isso. Por isso eu estou sempre dizendo alguns grupos, alguns evangélicos, alguns líderes, né, estavam presentes ali. Mas não tem como a gente negar que houve um apoio, né, massivo, um apoio muito grande, né, dos grupos evangélicos mais conservadores à candidatura do presidente Bolsonaro. Então a participação de evangélicos foi confirmada não somente pelos vídeos, né, que eles mesmos divulgavam nas redes sociais, mas também pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que foi instalada no Congresso para investigar esses atos do 8 de janeiro. Então, para exemplificar isso que eu estou falando, né, o pastor e deputado federal Henrique Vieira, ele entrou com um pedido para que se investigasse igrejas, visto que havia indícios de participação de igrejas evangélicas na organização das caravanas para o 8 de janeiro, né? E mesmo também manifestantes presos durante a invasão ao Congresso relataram à Polícia Federal terem viajado, né, para Brasília para o ato por meio de ônibus, né, organizados por igrejas, né? Então eu estou falando e também fazendo questão de mostrar que esses depoimentos foram dados e estão relatados, né, em reportagens e depoimentos na própria polícia e na CPI. Então é importante a gente perceber que os principais líderes religiosos
do segmento pentecostal e neopentecostal que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro, não se posicionaram publicamente a respeito da participação dos evangélicos nesses eventos, né? Mas é significante a palavra do pastor e deputado Henrique Vieira, quando ele afirmou que essa linha de investigação pode beneficiar o segmento religioso. Poderemos distinguir as pessoas que têm uma fé generosa, amorosa e pacífica daquelas que sequestram a religião, a espiritualidade e a fé para legitimar seus projetos de poder, violência e destruição da democracia. Então, pessoal, como eu falei, é possível a gente perceber que esse segmento evangélico, ele não acredita mais que a mudança política ocorrerá apenas por meio de suas orações, né? Mas que será necessárias aí ações concretas, a participação partidária, a ocupação de cargos nas administrações públicas, a mobilização popular, a conscientização para a defesa das pautas ou temas, né, já mencionados, o direcionamento do voto e a participação em manifestações públicas. Assim, pessoal, para a gente concluir, eu saliento aqui novamente os 3 pontos que eu desenvolvi, né, nesses vídeos, porque a pergunta era se havia perseguição, né, à liberdade dos evangélicos no Brasil. Então eu desenvolvi esses argumentos a partir de 3 itens, né? Primeiro eu coloquei ali a questão histórica, depois eu falei sobre a liberdade religiosa e as leis, né, e a reação, né, do mundo evangélico a essas leis, né, essa defesa, né, dessas leis. E o terceiro ponto aqui eu falei sobre um projeto, né, político do mundo evangélico em relação à questão política. Então, diante desses argumentos que eu desenvolvi aqui, a gente chega à conclusão de que não há nenhum projeto governamental ou promovido pelo Estado com o objetivo de caçar ou perseguir a liberdade de expressão, a liberdade religiosa dos evangélicos no Brasil, né? Como eu falei, historicamente o protestantismo teve sua atuação mais limitada antes da Constituição de 1891, mas após esse período o protestantismo enfrentou pequenos conflitos, né, alguma hostilidade social, mas essas ações não se configuraram como perseguição à liberdade religiosa. Pelo contrário, o que a gente viu foi que daí em diante o protestantismo cresceu exponencialmente, né? Basta pegar as estatísticas para a gente perceber o que era o protestantismo no início do século XX e o que é o protestantismo hoje, né? Então a gente percebe que esse discurso da perseguição, ele está muito mais atrelado a uma retórica política e uma reação, como eu falei, alguns temas, né, que os evangélicos de linha mais conservadora entendem que sejam uma ameaça à fé e aos valores cristãos, né? Então a ideia de proteção à família, combate ao comunismo e defesa da fé cristã são temas que, como eu disse, mantêm o rebanho, né, fiel e redundam em apoio a partidos e candidatos comprometidos com essas temáticas, né? Então, as políticas públicas
de combate à discriminação contra a população negra, a cultura afro-brasileira e a comunidade LGBT, por exemplo, passaram a ser vistas como uma forma de privilégio a um grupo, na medida em que os discursos discriminatórios, preconceituosos, homofóbicos e desqualificantes, que muitas vezes são proferidos por alguns líderes, né, religiosos, e que agora poderão ser criminalizados, né, por causa dessas falas. Então, com medo dessas regras, dessas leis, né, dessas normas que foram aprovadas aí na sociedade, alguns líderes, né, acham que ainda podem continuar discriminando as pessoas, mesmo dentro dos seus templos. Mas a gente precisa entender que o crime que é cometido, aquilo que é considerado crime fora dos templos, também é considerado crime dentro do templo, né? Então não é porque eu estou dentro de um templo que eu posso usar uma fala discriminatória, preconceituosa ou um discurso de ódio, até porque isso seria contrário, né, exatamente à fé cristã. Né? Discurso de ódio, discurso discriminatório, discurso preconceituoso não combina exatamente com a fé cristã, com os valores cristãos. Mas muitos líderes religiosos ainda não entendem assim, né? E acham que, como isso faz parte de um projeto político da sociedade, é um projeto para perseguir e calar os evangélicos. Bom, nesse caso, né, quando isso ocorre, por exemplo, os pastores alegam que estão sendo perseguidos ou tendo seu direito à liberdade de expressão religiosa caçados, né? Então, os evangélicos, muitas vezes com o apoio de alguns parlamentares, querem fazer acreditar que no Brasil não existe liberdade religiosa, porque se trata de um projeto político, econômico, religioso e cultural promovido pelo Estado. Então, a gente, depois que pesquisei, li, entendi, refleti bastante sobre esse tema, foi possível perceber que o projeto político evangélico é uma estratégia, né, de ocupação do espaço público que incentiva a participação política dos fiéis, né, exatamente com a finalidade de estimular, né, apoio a uma pauta política de caráter mais conservadora, né? E essa proposta, né, por si só já demonstra que a liberdade religiosa dos evangélicos está garantida, né? Porque uma vez que os evangélicos podem fazer manifestações de rua, né? Podem, por exemplo, participar da Marcha para Jesus, onde vão lá milhões de pessoas, onde tem liberdade para pregar nas ruas e às vezes até em locais, espaços públicos, tem liberdade para divulgar a sua fé, a frequentar as igrejas, a abrir as suas igrejas sem praticamente nenhuma hostilidade. Isso aí já prova, já demonstra que a liberdade dos evangélicos está garantida no Brasil, exatamente o contrário daquilo que muitas vezes eles querem demonstrar, que alguns líderes evangélicos e alguns parlamentares querem demonstrar. Assim, a gente entende que os evangélicos no Brasil, atualmente, têm total liberdade para executar e praticar a sua fé, né? Não, sem nenhuma perseguição, sem nenhuma
lei, né, que atrapalhe a sua prática de fé. Então é isso, pessoal. Espero que vocês possam ter aproveitado bastante esses 3 aspectos e a gente continuará debatendo outros temas ainda. Encontro vocês no próximo vídeo e até lá.